Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Jesus de Nazaré. E em Jesus de Nazaré, nós temos a revelação não só dele, mas do Deus Trino e acesso ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Nós te bendizemos por isso e adoramos em louvor e graça. Pai, nós queremos agradecer pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. E nós queremos especialmente agradecer, bendizer ao teu nome pelo cuidado do Senhor com uma família muito querida por nós, a família do nosso irmão Alan Tavares, e a bênção do Senhor essa semana da cirurgia que ele fez. Nós queremos demonstrar a nossa gratidão, Senhor, porque finalmente ele pôde passar por essa cirurgia e, tendo ela sido bem sucedida, ele já está se recuperando. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor. E nós, entendendo que a medicina é só um instrumento nas tuas mãos, nós queremos dar ao Senhor o louvor pela melhora desse irmão. Pai, nós queremos suplicar que realmente essa cirurgia tenha o efeito necessário e logo ele esteja plenamente ativo, fazendo todas as suas funções normalmente, já sem todas aquelas dores. Já tem demonstrado esse alívio e a nossa oração é que o Senhor mantenha essa condição dele renovada para viver de maneira mais tranquila, sem dor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor tem demonstrado a ele, a Letícia, a Theo, a Ana Luz e ao Otto, e porque essa família de uma maneira tão especial tem sido testemunho no nosso meio para encorajamento da nossa igreja. Continua protegendo eles, cuidando deles, e que eles possam cada vez mais servir para a honra e glória do teu nome. Pai, nós queremos te louvar e agradecer pelo trabalho que tivemos ontem aqui. Obrigado pela disposição daqueles irmãos que puderam estar aqui para fazer mutirão de pintura. Nós estamos tentando cuidar do lugar aqui, deixar ele mais aprazível para os cultos que realizamos. E nós estamos gratos por ter providenciado tantos recursos financeiros quanto recursos humanos, pessoas dispostas a vir fazer esse trabalho. Obrigado. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Nós queremos que o nosso culto seja excelente ao Senhor, e isso é demonstrado até mesmo no nosso cuidado com o nosso espaço, que o Senhor mesmo proveu para nós. O Senhor, ainda os projetos que estão para vir, de adaptação, nos dá sabedoria, nos dá diligência para cuidarmos bem dos recursos e fazermos isso de uma maneira que agrada ao Senhor e glorifica o Senhor. Nós queremos também, nesse momento, como sempre fazemos, lembrar uma igreja que nós amamos, entendemos que é uma igreja séria, tem testemunhado o Senhor e do Evangelho. Nós queremos lembrar a igreja Ação Bíblica, na cidade de Faro, pastoreada pelo pastor Joel Lopes. E nós te bendizemos, pelo testemunho fiel do pastor Joel. Era alguém que era completamente inclinado a doutrinas equivocadas, ensinos errados, distantes do Evangelho da Graça. E o Senhor o trouxe para perto do Senhor, trouxe para perto, dando a ele conhecimento da Escritura e fidelidade à Escritura. Nós te bendizemos pela vida do pastor Joel e pedimos que o Senhor continue preservando o coração dele. Obrigado pelas oportunidades que ele tem tido de não só instruir na sua própria igreja, mas também de instruir no seminário Martin Bucer. E nós pedimos que o Senhor continue abençoando esse irmão e toda a sua igreja. Que essa igreja seja um farol, um testemunho real da graça do Senhor e que seja, então, aquele atrativo para que homens e mulheres, vendo a ação do Senhor na vida deles, sejam convencidos de que há um Deus no céu que nos salva por meio de Jesus Cristo. Abençoa a igreja Ação Bíblica em Faro. Pai, nós vamos mais uma vez considerar a tua palavra agora e nós pedimos a graça do Senhor para esse momento também. Que o teu Santo Espírito haja poderosamente em nosso meio. Que nós possamos ser instruídos no conhecimento do Senhor e que nós possamos ser mais e mais encorajados a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir e que nós sejamos ainda mais piedosos em nossa vida e nossa prática. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia em Marcos, capítulo 14.
Nós temos exposto o Evangelho segundo São Marcos. E hoje chegamos ao capítulo 14. Nós estamos caminhando para o final desse livro. E esse é o maior capítulo de Marcos. Capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Marcos, capítulo 14, verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus, revelação sagrada para nós. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos, e nós estamos exatamente na última semana de vida terrena de Jesus antes da sua morte e ressurreição. O capítulo 14 vai começar exatamente dizendo isso. E faltavam 2 dias para a celebração da Páscoa e da festa dos pães sem fermento. Então lembra que a partir do capítulo 11 nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E naquela entrada triunfal é essa semana final de vida de Jesus. O Senhor Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Na verdade é triunfal, a gente chama assim, mas é uma entrada humilde do Senhor ali, montado num burrico. E o Senhor é reconhecido ali como alguém importante, um profeta. E nos dias seguintes ele vai debater com os líderes judeus no templo e vai também ensinar os discípulos, né, sobre as coisas do futuro, especialmente dizendo a eles, né, para estarem atentos e vigiarem, como a gente viu no capítulo 13. Agora no capítulo 14, Marcos passa a dar uma outra segmento. E no capítulo 14 nós vamos correr bastante nos dias aqui, né? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 foram bem arrastados, mas agora as coisas vão andar mais rápido, conforme Marcos normalmente faz. As ações vão sendo uma atrás da outra, bem corrida. E já nesse texto de hoje a gente percebe isso, Marcos mais dinâmico novamente, como ele normalmente é. E para a gente entender bem esse texto dessa noite, a gente precisa entender, né, a maneira como Marcos escreve. Você percebe que do verso 1 e 2, ele tem um assunto, e aí ele vai falar de Jesus em Betânia, e a partir do verso 10 e 11, de certa forma, ele volta a esse assunto da traição de Jesus.
E o que Marcos está fazendo aqui, irmãos, é justamente estabelecer uma estrutura literária para demonstrar o seu ponto. Então, pensa num sanduíche. Tem um sanduíche, o que é um sanduíche? São 2 pães com um recheio, né? E o que é o principal do sanduíche? É o recheio. É o recheio. Então, Marcos, ele monta essa estrutura sanduíche aqui, porque ele quer demonstrar algo importante. Quer demonstrar algo que é muito importante. Como que é essa estrutura, então? Primeiro, ele faz essa apresentação, aliás, né? Nessa estrutura que ele monta, ele faz essa apresentação do pacto para trair Jesus. Os pães onde Marcos vai montar esse sanduíche, eles são essa intenção maligna de homens que querem matar Jesus. Ele vai dizer que os principais sacerdotes, os escribas, procuravam de alguma forma prender o Senhor Jesus de uma forma traiçoeira para matá-lo. E eles queriam fazer isso de uma forma traiçoeira, ou seja, uma forma que não fosse muito escandalosa, porque eles tinham muito medo de que isso causasse um rebuliço. Então lembra, você está na semana mais importante dos judeus. É a semana da celebração da Páscoa e dos pães sem fermentos. Essa é uma celebração onde todos os judeus espalhados pelo mundo estão indo para Jerusalém para fazer essa celebração. Eles estão ativamente lembrando do sacrifício que Deus realizou para libertar o povo do Egito, e eles estão emocionalmente ligados à ação de Jeová sobre eles, de libertação. Então, os escribas, os fariseus, o que eles querem fazer? Eles querem dar uma sumida com Jesus de um jeito que seja meio escondido. Querem fazer isso à traição. Então, vamos arrumar um jeito, vamos arrumar um jeito de acabar com esse cara sem que isso cause muito tumulto. E Marcos estabelece que eles, de certa forma, conseguem um parceiro para fazer isso, que é um interno, né? Verso 10 vai dizer que Judas, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes e tinha a intenção, então, de entregar Jesus. Judas ativamente procura os sacerdotes, os líderes, né, do povo judeu, para entregar Jesus. E recebe uma promessa de dinheiro para entregar ao Senhor. Ele recebe a promessa de receber bem material para trair o Senhor Jesus. E nesse sentido, então, Judas se junta a esse plano que eles têm de trair o Senhor Jesus e matá-lo de maneira sorrateira. Então, Marcos, ele apresenta essa realidade. A realidade de homens malignos, maus, que vendo o Senhor Jesus, vendo a obra, a pessoa, o ministério, tudo aquilo que envolvia o Senhor Jesus, a intenção desses homens é: vamos acabar com isso, vamos matar esse homem. Então esse é o pão. Homens malignos que querem acabar com o Senhor Jesus. Em contraste com isso, contraste com essa realidade de homens malignos que querem acabar com o Senhor Jesus, Marcos vai contar uma história então. A história de uma noite em que Jesus foi jantar na casa de um leproso, Simão. O texto diz que Jesus estava tendo uma refeição na casa de Simão, na cidade de Betânia. Obviamente aqui, né, quando ele diz que Simão era um leproso, provavelmente é porque era assim que ele era conhecido. E provavelmente esse Simão é alguém que o Senhor Jesus curou. Porque um leproso, ainda com lepra, não poderia ter esse envolvimento com as pessoas. Ele era não somente espiritualmente impuro, mas era alguém doente, era alguém contagioso. Então um leproso, que tem a doença da lepra, ele não poderia ter contato com alguém, com pessoas. Então provavelmente esse Simão aqui é alguém que foi curado da lepra, mas ficou conhecido assim, né? Simão o leproso. Mas provavelmente agora, curado pelo Senhor Jesus, está recebendo ele na sua casa para um jantar. E a cidade de Betânia
Já era um lugar onde o Senhor Jesus era conhecido por fazer os seus milagres. Pouco tempo antes dessa passagem aqui, o Senhor havia já ressuscitado Lázaro, chamado ele de volta à vida após a morte. Era essa cidade onde moravam Marta, Maria e Lázaro, onde o Senhor tinha feito o milagre então de ressurgir, ou de ressuscitar, aliás, Lázaro. Então nós temos ali o Senhor na casa de Simão o leproso para jantar. O Senhor está jantando na casa de Simão. E Marcos conta então que enquanto o Senhor estava na casa de Simão, entra uma mulher e faz uma ação direta ao Senhor. E aqui, irmãos, a gente já começa a perceber uma característica de algumas que a gente vai olhar na ação dessa mulher que Marcos quer estabelecer e deixar muito claro. Primeira coisa que Marcos demonstra aqui é que essa mulher é alguém corajosa. É alguém que exerce coragem. Porque ela se aproxima do Senhor e interage com ele no meio daquele jantar ali. Lembra, essa é uma sociedade do século I, onde as mulheres têm as suas limitações, inclusive de acesso a locais. Uma mulher só poderia acessar a mesa de jantar se ela estivesse servindo a mesa de jantar. Se ela estivesse trazendo comida para colocar ali. Ela não poderia sentar para interagir ou se envolver na reunião de jantar. Mas essa mulher, motivada a estar perto de Jesus e a servi-lo, ela demonstra coragem. Ela demonstra coragem. E ela se aproxima. E ela vai. Marcos deixa muito claro a coragem dessa mulher para se aproximar de Jesus. Agora, o serviço dessa mulher não é simplesmente corajoso. Não é simplesmente corajoso. É um serviço também custoso. Ela serve ao Senhor com coragem, mas também assume um custo para serviço. Note o que o texto vai dizer. Ela vem trazendo um perfume muito valioso. Um frasco com um perfume muito valioso. De nardo puro. Quando mais para frente a gente vai ver as pessoas falando do valor desse perfume, está aí no verso 5, eles avaliam que esse perfume pode ser vendido por mais de 300 denários. O que é 300 denários? Um denário era o valor de um dia de trabalho na Judéia do século I. Então, um denário é um dia de trabalho. 300 denários são 300 dias de trabalho. Mas quanto é isso? Quanto é 300 dias de trabalho? Pensa que uma pessoa, nessa época, também trabalhava de segunda a sexta. Então isso dá aproximadamente, tirando aí um dia de folga, e pensando que nós temos 52 semanas no ano, nós temos um ano de trabalho. É um ano de trabalho. 300 dias de trabalho, um ano de trabalho vai dar aí 310 dias. Um pouco mais que isso. Então, é um ano de trabalho. Esse é o valor desse perfume. Você imagina aí, né? Pensando no salário mínimo, hoje, valor de R$ 1.500. Então faz a matemática aí, faz vezes 12, o ano todo de trabalho, salário mínimo. E esse é o valor do perfume que essa mulher trouxe para servir o Senhor Jesus. Quanto é 1.500 vezes 12? R$ 18.000. R$ 18.000. Dias de hoje. Né? O valor do salário mínimo brasileiro. A gente não sabe, nenhum dos evangelistas vai deixar claro se essa é uma coisa que para essa família, né, é algo que é comum, se é uma família muito rica ou se é uma família muito pobre. Mas o fato é que, com certeza, isso aqui era algo de muito valor para eles. E essa mulher separa esse frasco de perfume, não era coisa gigante, né, era um frasco normal, aí talvez pouco menos de 1 litro de perfume, conforme os historiadores vão dizer, custando 300 dias de trabalho para servir ao Senhor Jesus. Nós temos essa mulher exercendo a sua coragem e exercendo o seu custo para servir Jesus. E o que ela faz? O que ela faz? Ela quebra
a boca daquele vaso, frasco, e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Completamente. Ela não pinga uma gotinha ou duas. Não. Ela derrama todo aquele perfume sobre o Senhor Jesus. Todo aquele perfume. Uau! Que coisa impressionante. Coisa impressionante. Marcos vai dizer que ela faz essa ação, derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus. E o apóstolo João vai dizer que ela derrama sobre os pés e está ali secando os cabelos, secando os pés dele com os cabelos, né? E esse é o tipo de coisa que muitos vão usar para falar que os evangelhos são contraditórios, né? Mas imagina o seguinte, irmãos, as mesas do primeiro século não são como as nossas mesas. Não são mesas com cadeiras altas. As mesas são baixas. Os homens estão sentados no chão, provavelmente ali, né, sentados sobre os pés. E o fato é que Jesus provavelmente estava sentado com os pés de lado. E esse perfume escorre sobre o Senhor Jesus, e ela fica aos pés dele, servindo ele, secando os pés dele com os seus cabelos, conforme diz o apóstolo João. Mas uma coisa não necessariamente anula a outra. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Né? Derramou sobre a cabeça e chegou aos pés de Jesus. E ela ativamente fica aos pés do Senhor Jesus, ali, esfregando o perfume nos pés dele e passando ali os seus cabelos sobre ele também. Né? Mas, então nós temos aqui essa ação dessa mulher. A mulher que corajosamente quebra esse vaso preciosíssimo e derrama esse perfume precioso sobre o Senhor Jesus. De maneira extraordinária. Ela reconhece que o Senhor Jesus é digno de receber a sua devoção. Ela reconhece que o Senhor Jesus é digno de receber o seu recurso. Tudo aquilo que ela talvez seja a coisa mais valiosa que ela tivesse. E ela entrega para honrar, para servir o Senhor Jesus. E o que acontece conforme essa mulher então faz esse serviço a Cristo? Qual é a resposta imediata diante da coragem e do custo que essa mulher assume? A resposta é crítica. Crítica. Ela corajosamente e custosamente serve ao Senhor Jesus e o que ela recebe é crítica. Olha o que o texto vai dizer. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Verso 4. E diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Ser dado aos pobres. É muito impressionante isso, né? E de certa forma, a gente lê esse texto e a gente, por causa da resposta de Jesus que a gente já conhece, a gente tende a criticar os críticos. Mas como é comum esse tipo de situação, né? Pessoas olham certos cenários e dizem, mas isso é um desperdício. Isso aí é um mau uso dos recursos. Esse recurso poderia ser melhor utilizado. Que jogar esse perfume todo, que vale 300 denários, na cabeça de um homem? Né? E usar ele todo numa situação como essa? Coisa absurda, que loucura. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite aqui é para um fato que a gente precisa entender de maneira mais ampla e usar o contexto e a revelação dos outros evangelistas. Porque Marcos simplesmente diz que essa mulher foi criticada. Alguns dos que estavam ali presentes não gostaram da ação dela. Não gostaram da ação dela. Mas o apóstolo João, ele não é tão sutil assim e ele gosta de dar nomes. E ele nomeia essas pessoas. Ele nomeia a mulher. Ele vai dizer que essa mulher aqui é aquela Maria, irmã de Marta, irmão de Lázaro. Ele nomeia a mulher. Mas ele não nomeia simplesmente a mulher, ele nomeia também o crítico. Ele nomeia o crítico.
E para surpresa, talvez de alguns, essa pessoa aqui, que critica a ação dessa mulher, e que é tão preocupada com os pobres, tão preocupada em fazer bom uso dos recursos, tão preocupada em que a gente deve fazer uso do dinheiro de uma maneira que seja diligente, é nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos, que Judas Iscariotes. Aquele que havia conversado com os principais fariseus para vender Jesus por dinheiro. Impressionante isso. Impressionante isso. E agora, eu quero passar a exposição e depois voltar para vocês com alguns conceitos importantes desse texto, mas notem a loucura disso aqui. Notem a loucura disso aqui. Porque Judas, ele está pagando de justo aqui. Aquele homem que era perverso, completamente motivado pelos seus próprios interesses, demoníaco, maligno, no meio daquele jantar na casa de Simão, ele está se apresentando como alguém muito sábio e muito justo. Gente, peraí, não é assim que a gente faz uso dos recursos, não. A gente precisa decidir bem como vai fazer as coisas. Essa mulher está muito doida. A mulher está muito doida. O apóstolo João vai dizer que Judas fez essa crítica. Por quê? Porque ele era ladrão. Gostava de meter a mão na sacola, onde havia o dinheiro. E aqui a gente já pode entender de maneira muito clara que a intenção de Judas não era em nenhum momento preservar os pobres. A intenção de Judas não era em nenhum momento cuidar dos pobres. Mas era a sua inveja. Era a sua malignidade em ver que alguém que talvez fosse até menos importante do que ele, alguém que vem de Nazaré, recebendo uma honra tão preciosa. Esse dinheiro aí podia estar no meu bolso. Esse dinheiro poderia estar no meu bolso. Mas ele está agora desperdiçado em Jesus de Nazaré. Essa é a crítica que essa mulher recebe. Mas ela é criticada. Ela é criticada. Mas há uma resposta. Também há a crítica. Se a coragem dessa mulher e o custo que ela entrega ao serviço do Senhor Jesus recebem uma resposta em crítica, a crítica também recebe a sua resposta. E na resposta à crítica, nós vemos que o Senhor Jesus estabelece consequências para o serviço a Ele. Aqueles que servem a Ele serão certamente honrados também. Há uma consequência para o serviço ao Senhor Jesus, e Ele vai dizer isso muito claramente. Por que vocês estão incomodando essa mulher? Deixem ela em paz. Ela está me servindo. Ela fez uma boa ação para comigo. Ela fez uma boa ação para comigo. Por que você está molestando ela se ela está me honrando? Essa mulher, com a sua coragem e o custo que ela assumiu para me servir, ela está fazendo muito mais do que até ela mesma possa imaginar. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Os pobres vocês sempre vão ter por aí, mas eu não. Eu nem sempre estarei por aqui. E não só isso. Ela fez o que pôde e, fazendo o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Ora, a gente sabe, a gente tem visto no Evangelho de Marcos como o Senhor Jesus já vem anunciando a sua morte há algum tempo. O Senhor já vem anunciando, eu vou morrer, eu vou ser entregue para ser morto. Mas ele não estabeleceu exatamente quando isso aconteceria, qual seria esse dia. E muitos dos seus discípulos, muitos daqueles que seguiam Jesus, ativamente tentavam negar essa realidade. E tentavam falar, esse papo aí não vai rolar não vai morrer nada. O Senhor vai ficar aqui com a gente. E o fato é que a gente não sabe quanto Maria estava preparada para essa morte de Jesus. Então a gente
tem a impressão aqui que esse serviço que ela fez ao Senhor, ela não tinha essa noção do que exatamente ela estava fazendo. Ela simplesmente queria honrar Jesus com aquilo que ela podia fazer. Ela pensou assim, como eu posso honrar a Jesus de Nazaré? Como eu posso agradar a Jesus de Nazaré? Como eu posso mostrar a minha afeição por Ele? E ela quebra esse frasco. E Jesus vai dizer, olha, você não simplesmente me honrou. Você não simplesmente me valorizou. Mas você também já preparou o meu corpo para a morte. Você já me ungiu de maneira que agora eu posso ser enterrado. Essa mulher, de uma maneira muito impressionante, recebe essa consequência de Jesus. E Jesus vai dizer então, em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Uau! Que coisa impressionante. Essa mulher me preparou para a morte. Ungiu meu corpo para a morte. E onde quer que o meu nome for pregado, aonde que chegar essa história a meu respeito, o nome dela também chegará. Ela irá acompanhar a minha pessoa perpetuamente. O Senhor Jesus estabelece uma consequência para o serviço dessa mulher que é impressionante. Porque ela decidiu honrar o Senhor Jesus corajosa e custosamente. A consequência do seu ato é receber honra também do Senhor Jesus. Se ela honrou o Senhor Jesus a honraria. E ela seria lembrada e anunciada também o seu ato, aonde quer que o Senhor fosse pregado para a boa memória dessa mulher. Meus irmãos, então esse é o cenário. Essa é a história que Marcos conta pra gente. Essa é a história que Marcos conta pra gente. De uma mulher que aparece para adorar ao Senhor Jesus. Enquanto homens malignos estão planejando a sua morte. Esse ato dessa mulher é algo impressionante e a gente pode considerar isso como a verdadeira adoração. Porque ela se dispõe a reconhecer que Jesus de Nazaré é o único digno de receber tudo aquilo que ela tem para dar. Ela dispõe no seu coração a conceder a Ele tudo o que ela puder conceder a Ele. Ele é digno de receber. O que eu tenho aqui na minha casa? Eu tenho um vaso de perfume que custa 1 ano de salário. É isso que eu vou entregar para Jesus. É isso que eu vou dar para honrar o nome dele, para fazer o nome dele grande, brilhoso, fazer o nome dele excelente. E ela faz isso em contraste com os malignos. Querem matar o Senhor Jesus. Com os malignos que querem destruir a sua vida. De certa forma, e aqui eu cito um pastor que eu gosto muito, e falando dessa passagem, ele vai dizer que o que essa mulher faz não é simplesmente preparar o corpo de Jesus, mas de uma maneira poética até, ela faz exatamente aquilo que o rei Davi conta no Salmo 23. Na presença dos inimigos, há uma mesa preparada para que ele fosse honrado. Enquanto o Judas está ali, pronto para matar Jesus, pronto para acabar com a vida dele, há uma mesa preparada e vem uma mulher que honra o Senhor Jesus. O adora e diz, você é o único Deus. O Senhor Jesus, irmãos, é esse único excelente que recebe adoração plena. Mas o foco que eu quero dar para vocês nesse ponto e nesse texto não é simplesmente essa disposição de coração para adoração, mas é uma definição que o Senhor Jesus faz aqui de uma maneira muito clara sobre o ato de Maria. Porque diante desse serviço de Maria, Jesus diz o seguinte: não repreendam essa mulher, ela praticou uma boa ação. Enquanto Judas
tentava planejar a morte de Jesus e ativamente planejou e se envolveu na morte de Jesus, ele quis se pintar de alguém bonzinho. E nesse sentido que nós temos aqui nesse texto, que é muito importante para a sua vida, é a definição do que é uma boa obra. O que é uma boa obra? Semana passada o pastor Tiago Oliveira esteve aqui e ele falou de como as boas obras estão completamente ligadas à nossa salvação. Não como aqueles cristãos romanistas pensam, onde a justificação é pela fé mais as obras. Você precisa crer em Jesus e mais ativamente exercer obras para que você seja considerado justo. Não é assim que nós entendemos a fé e a salvação. Nós entendemos que a salvação vem por meio da fé somente. Para que nós sejamos reconhecidos justos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. E a manifestação dessa justificação são as boas obras. São as boas obras. Porque nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos nele, fomos regenerados pelo Espírito. Para crer, nós fazemos boas obras. Mas a pergunta que eu quero fazer não é como nós somos justificados, é o que é uma boa obra? O que é uma boa obra? Já parou para pensar nisso? Você tem a definição do que é uma boa obra? Eu vou dizer para você, uma boa obra não é dar dinheiro aos pobres. Porque Judas queria dar dinheiro para os pobres. E ele era maligno, o traidor do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós somos maus. E como o pastor Tiago Oliveira falou também semana passada, o homem acaba sendo o que ele é. Não tem como nós sermos aversos à nossa natureza. Se você é mau, você será mau. Mas a verdade é que a gente não se conforma em ser mau. A gente sabe que a gente é mau e a gente tenta fingir que é bom. E é isso que Judas está fazendo aqui. Ele é perverso, ele é ladrão, ele é maldito. E ele vende o Senhor Jesus pela metade do valor desse perfume. 30 moedas de prata são aproximadamente 120 denários. Enquanto a mulher está dando 300 denários, um ano de trabalho para o Senhor Jesus, para honrá-lo, Judas está recebendo meio ano de salário para vendê-lo e traí-lo. Mas ele quer pintar de bonzinho. Gente, que é isso? Esse dinheiro dá para cuidar dos pobres. Vamos cuidar dos pobres. E o que eu quero então falar para você é que boa obra não é simplesmente aquela que você usa para fazer o seu nome mais bonito diante das pessoas. Não é aquilo que você usa para parecer mais justo, mais legal, mais honrado, mais distinto, mais digno. A boa obra é simplesmente aquela. Honra o único Deus digno de toda adoração e de toda obra. A boa obra verdadeira é aquela que tem a intenção última, e primeira também, de adorar o nome do Senhor. De fazer o nome dele grande. De fazer o nome dele exaltado. De fazer o nome dele rico. De fazer o nome dele glorioso. Isso é boa obra. A boa obra é aquela onde nós entendemos que Jesus é digno de receber toda a glória e todo o valor. Não nós. Somente o próprio Deus é digno de adoração e de louvor. Qualquer obra que não tenha essa intenção, aos olhos de Deus, ela é maligna. Ela é vil. Ela é demoníaca. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Porque continuamente, constantemente, a gente tenta tapar a nossa sujeira com algumas obrinhas aí que vão impressionar pessoas. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é só copiando os nossos pais, Adão e Eva, e produzindo roupa com folha de figueira. Não tem condição nenhuma de nos cobrir perante Deus. Não tem condição nenhuma. Você pode impressionar as pessoas, ou enganar as pessoas, tentando dizer que você é altruísta, tentando dizer que você é um filântropo, que você está preocupado com o bem-estar delas. Mas se a sua intenção é só deixar você mesmo grande, isso é demoníaco. Isso é fruto da sua inveja, é fruto da sua cobiça, fruto da idolatria que você tem do seu próprio ego, do seu egocentrismo, do seu egoísmo.
Essa mulher, ela ensina pra gente que a boa obra verdadeira, aquela que Deus aceita, é a obra que é digna e, aliás, é destinada para a glória dele. Então, não sei como que normalmente você considera boas obras ou boas pessoas. E normalmente a gente gosta de fazer essa avaliação no raso. E muitas pessoas estão enganadas, porque elas pensam que, porque elas fazem uma caridade, porque elas compram uma cesta básica para alguém que está em necessidade, porque elas honram o pobre, ou porque elas salvam o gatinho pendurado na árvore, ou porque elas apagam a casa do vizinho que está pegando fogo. E isso simplesmente dá para elas a chance ou a honra de serem recebidas como pessoas boas, pessoas justas. Mas se tudo isso é feito simplesmente com o propósito de aumentar, de proporcionar a sua própria glória, eu tenho uma má notícia para você. Você está muito enganado. E essas obras que você pensa que é boa, na verdade são más. Na verdade elas são muito más. Porque elas tentam glorificar e honrar aquele que não passa de pó. A verdadeira boa obra é aquela que é destinada à honra e à glória. Deus Filho, Pai, Filho e Espírito. E Jesus deixa claro aqui. Essa mulher fez uma boa obra. Não teria um jeito melhor dela usar esse recurso do que honrando a minha pessoa. Identificando que eu sou digno de tudo o que existe. Tudo o que existe deve ser entregue a mim. E é assim que nós devemos viver. Isso são as boas obras. Com coragem, assumir o custo de entregar tudo para Jesus. Reconhecendo que somente Ele deve ser glorificado. A coragem de assumir, eu sou um pecador, que necessito de salvação. E o custo de entregar tudo para Ele. Entendendo que isso vai gerar para a gente críticas. Mas que nós temos a consequência eterna. Sermos chamados segundo o propósito do seu nome. Seus filhos. Seus irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Filhos do Deus Pai. Meus irmãos, a adoração verdadeira, ela inclui essa obra, que é boa, que é viver para a glória de Deus somente. Por isso o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, quando escreve aos Coríntios, quer você coma, quer você beba, faça tudo. Para quê? Para a glória de Deus. E se você comer e beber para a glória de Deus, aí você já está executando boas obras. Tenha isso muito claro diante de você. Que é uma boa obra? Aquela que é destinada para a glorificação de Deus somente. O intuito maior é glorificar o nome do Senhor. Maria fez essa boa obra. E até hoje, onde o nome do Senhor é pregado, ela é lembrada não só como alguém que adorou o Senhor, mas como padrão de adoração e de boas obras. Tá? Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós reconhecemos a Tua majestade, a Tua glória. E reconhecemos que o Senhor é o único que deve receber a nossa adoração. Pai, quando nós olhamos para a Escritura e vemos a bondade do Senhor, vemos como de maneira extraordinária o Senhor nos resgata e nos faz próximos do Senhor. Nossa resposta só pode ser a de adoração e de bendizer o Teu santo nome. Nós queremos reconhecer que só o Senhor é digno de honra, glória e louvor e queremos bendizer o Teu nome. Pai, se há pessoas aqui essa noite ainda que ainda estão tentando se esconder em folhas de figueira, traz a realidade para elas. Não deixa essas pessoas enganadas, achando que uma palavra bonita sobre o cuidado dos pobres pode enganar ou pode esconder aquele coração perverso e mau que precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Pai, não deixa essa pessoa enganada nela mesma e naquilo que ela pode ser em si mesma. Buscando ainda a sua glória e buscando ainda se estabelecer como justo em suas próprias obras.
Livra-nos a todos nós da justiça própria. Livra a todos nós daquela justiça que busca engrandecer o nosso próprio nome, mas nos leva a engrandecer somente o nome do Deus Trino, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, nos dá a mesma atitude de Maria. Com coragem para anunciar o seu nome e assumir o custo de anunciar o teu nome e glorificar o Senhor. Nos entregando totalmente a Ti, para que o seu nome seja feito grande e não nós mesmos. Pai, quantas vezes nós somos tentados ainda a estar buscando a nossa própria glória? Nós queremos ter uma casa maior, nós queremos ter um carro melhor, nós queremos ter coisas. E não que essas coisas sejam erradas em si mesmo, mas no fundo, nós queremos nos estabelecer como grandes diante das pessoas. Ah, Senhor, nos livra disso. Nos livra disso e nos faz totalmente dedicados à glória do Teu nome, para que o Seu nome seja exaltado somente. E que nós, humildemente, façamos esse mesmo serviço de adorar e exaltar o nome do Senhor. Pensou o Teu povo aqui, é a nossa súplica, a nossa oração, em Jesus de Nazaré. Amém. Amém.